Olá, irmão, graça e paz. Espero que você esteja tendo aí um dia muito bom na presença do Senhor. Nesse momento vamos meditar na palavra de Deus, né? Espero que seja muito proveitoso para você nesse momento, né? Nós que temos a Bíblia aberta diante de nós, temos esse privilégio dado pelo próprio Senhor, né? Então vamos nesse momento com o coração grato, atencioso, né? O coração submisso à palavra de Deus, vamos ouvir com atenção, ouvir e pregar com fidelidade a palavra do Senhor. Vamos dar continuidade à nossa caminhada na carta de Paulo aos Filipenses, né? Estamos chegando aí já realmente nos últimos instantes dessa carta, né? Mas para não avançarmos muito, hoje eu gostaria de meditar com os irmãos apenas nos versículos 6 e 7 do capítulo 4. Ainda tem aí uma certa distância para a gente caminhar no capítulo 4, mas eu gostaria de focar, né, sobre essa questão da ansiedade, da oração, que nós vemos aqui com como um ensinamento muito precioso para nós, principalmente para momentos como esse, como temos vivido. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Acompanha com sua Bíblia, eu vou ler aqui em voz alta o que diz a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar pedindo graça ao Senhor para que nós possamos meditar com fidelidade nesse texto que tanto fala ao nosso coração. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento, te agradecer porque podemos abrir a tua palavra, Deus, meditar nela, sabendo, crendo que são palavras de vida eterna para nós, são alimento para nossa alma cansada, são mandamentos, princípios que nós podemos seguir para termos uma vida boa, uma vida sábia, uma vida piedosa e que te glorifica, Senhor. Te agradecemos, Deus, porque temos esse texto, te agradecemos porque temos a liberdade de poder meditar nele, temos o Teu Espírito Santo conosco que nos leva ao entendimento dessa palavra, Deus. Te agradecemos por isso e que possamos, neste momento, glorificar o Teu nome e o nome do Teu Filho Jesus, mediante a pregação da Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, é evidente que um tema que logo vem à nossa mente aqui quando lemos esse versículo, especialmente o versículo 6, é o tema da ansiedade. Um tema bastante pertinente para ser tratado nos nossos dias, né? Nós que podemos já ter ouvido em algum momento de nossa vida de que a nossa geração é a geração mais ansiosa que já viveu sobre a Terra, né? E aí muitos intelectuais e pensadores podem concordar ou discordar dessa afirmação, mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa que, de fato, os nossos dias cobram muito de nossas mentes, cobram muito de nossa alma no que diz respeito à ansiedade. Há quem diga que o avanço da tecnologia, né, as novas descobertas, as novas formas de vida trazem também novas ansiedades, né? Nós podemos imaginar aqui o quanto hoje tudo é tão rápido, o quanto hoje tudo é tão instantâneo, né? Podemos pensar aqui na internet, na palma de nossas mãos, nos nossos celulares, temos informações infinitas, né? Nós temos acesso acesso fácil a esse grande conjunto de informações que, se a gente pensar, os nossos bisavós nem sonhavam em ter esse acesso de informação. E é claro que ter essa instantaneidade, né, na palma de nossas mãos, na internet, em trocar mensagens, não esperamos mais as cartas
chegarem, né? E não esperamos mais esse grande tempo para nos comunicar. Basta apenas alguns segundos para que saibamos ou não se uma pessoa já leu ou ouviu aquilo que nós a enviamos, né? Isso traz uma ansiedade, né? Aquele senso de que queremos tudo para ontem, aquele senso de urgência, senso de importância para tudo aquilo que nós fazemos. Podemos pensar no quanto nós somos convidados a andar ansiosos por ouvirmos notícias do governo, ou ouvirmos notícias sobre grandes crises que têm acometido não somente o nosso país, mas um país distante, um país do outro lado do mundo. Somos convidados, né, na verdade, intimados a gerar ansiedade no nosso coração por tudo isso que está à nossa volta, né? Estamos aí vivendo uma pandemia, algo que ninguém estava preparado para enfrentar. Somando, né, somando tudo isso, toda essa estrutura que está ao nosso redor, um pouco distante de nós, mas também devemos entender que o nosso contexto pessoal também traz as suas ansiedades, o nosso contexto familiar, o nosso contexto profissional, de repente é uma crise na família, uma crise financeira, uma incerteza quanto ao futuro. Tudo isso, irmãos, gera no nosso coração esse fenômeno, né? esse tipo de atitude, de sentimento que é a ansiedade. Mas uma coisa que nós devemos entender, que a ansiedade não é luxo do nosso tempo. Ela não é invenção da nossa geração. Se podemos dizer que de alguma forma somos mais ansiosos do que os nossos avós ou bisavós, nós não podemos nunca dizer que eles não tinham motivos, os seus motivos para andarem ansiosos. Quando olhamos aqui para esse texto de Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, nós percebemos que a ansiedade era já um problema no meio da mentalidade das pessoas do primeiro século, a ponto de o apóstolo Paulo falar sobre ansiedade aqui nesse texto. Nós temos o apóstolo Pedro falando também de ansiedade, né? Nós temos o próprio Cristo, o Senhor Jesus, falando sobre ansiedade ali no seu Sermão do Monte. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas vamos, é claro, meditar um pouco mais sobre essa questão da ansiedade, mas de pronto eu gostaria já de deixar essa lição aqui. A ansiedade não é invenção de nossa geração, é um mal antigo, é um mal que vem com a nossa própria pecaminosidade. Um coração pecador é um solo fértil o bastante para gerar qualquer fruto de ansiedade. E aí nós, diante de todo esse fundo, nós temos aqui essa orientação do apóstolo Paulo, né? Essa exortação àquela igreja amada, aquela igreja que nós já temos acompanhado há algum tempo, né? Alguns meses. Percebemos o quanto essa igreja era valorosa, o quanto essa igreja era fiel ao Evangelho, fiel à luta que o próprio apóstolo Paulo, né, estava trilhando ali, né, avançando as barreiras do Evangelho, estava preso por causa disso. Mas sabemos também que, por ser uma igreja formada por pessoas pecadoras, também estavam abertas, né, também está aberta a todo tipo de desvio moral, a todo tipo de desvio que surge diante de um coração pecador. Nós vimos no domingo passado que aquela igreja enfrentava algum tipo de crise relacional, né, ali simbolizado naquelas duas mulheres, né, aquelas duas irmãs, Evódia e Síntique, que por algum motivo estavam tendo ali um desentendimento que muito provavelmente estava afetando a paz daquela igreja como um todo, né, de toda a comunidade. E agora nós vemos Paulo olhando para o coração daquelas pessoas, exortando com muito zelo, com muito amor e carinho, como ele sempre fez aqui nessa carta, mas tocando na ferida do coração daquelas pessoas, revelando aqui o pecado da ansiedade.
revelando o pecado da ansiedade. E aí eu gostaria de dividir esses 2 versículos em quatro etapas. Não são 4 pontos, não são, são 4 etapas muito naturais aqui da divisão do próprio texto. Nós vemos primeiro que Paulo ele traz uma proibição. Em primeiro lugar, ele traz uma proibição. A proibição de não andar ansioso. Em segundo lugar, nós vemos que Paulo traz agora um mandamento positivo. Antes tínhamos uma proibição, agora temos um mandamento positivo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ao redor de toda essa proibição e mandamentos, nós temos, em terceiro lugar, nós temos algumas recomendações para o cumprimento desse mandamento. Nós veremos aqui todas elas de alguma maneira. E por último, nós temos uma promessa reconfortante, né, que traz força a esse mandamento, que é exatamente o versículo 7. Então vamos seguir essa cadeia, vamos seguir esse raciocínio, que é muito natural aqui do texto, né, e vamos perceber aqui o quanto Deus tem para nos falar sobre essa questão da ansiedade, sabendo que, e eu gostaria de deixar já claro aqui, que é muito mais do que uma questão somente de mente, é muito mais do que uma questão muito sentimental, é algo que diz respeito a quem nós somos, a quão pecadores nós somos e o que nós somos diante de Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma proibição. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Pensando no contexto aqui da carta de Paulo aos Filipenses, nós, só da leitura da carta, nós já podemos perceber alguns motivos, né, muito fortes diante dos quais os filipenses poderiam estar ansiosos. Nós podemos ver aqui o contexto de perseguição, o contexto de perseguição que se alastrava, que era o contexto vivencial ali, era a vivência dos crentes em todo o Império Romano ali no primeiro século. Nós já vimos, Filipenses era uma cidade importante no Império Romano, uma colônia romana, um tipo de capital ali na sua região. E imaginem o quanto uma mensagem que eleva um homem, um judeu, né, um homem pertencente a um povo ali já subjugado, mas eleva esse homem, Jesus Cristo de Nazaré, um judeu, a condição, né, a posição de rei dos reis, senhor dos senhores. Imagine o quanto essa mensagem ela poderia ser mal vista e até perseguida pelas autoridades, por aqueles que guardavam aqui, né, proclamavam uma outra mensagem de senhorio. Na verdade, César era senhor para os romanos. E aqui nós temos os cristãos levantando uma outra bandeira, o senhorio, né, a soberania de Cristo Jesus. Eles eram perseguidos. A perseguição era esse ambiente, né, a vivência dos cristãos do primeiro século. E isso traz com certeza a ansiedade. Imagine a ansiedade de você não saber se estaria bem amanhã, não saber se estaria livre ou preso ou encarcerado, não saber se poderia conseguir emprego. Afinal, a própria noção de profissão, de emprego, estavam muito ligados à própria religiosidade pagã. Se você era um ferreiro, se você era algum comerciante, você deveria estar ligado às chamadas guildas, alguns tipos de sindicatos que, vejam só, prestavam culto aos deuses dessas profissões. Então irmãos, vejam que a vida desses cristãos estava nesse contexto de perseguição, e isso afetava tudo que estava ao redor deles, e isso trazia para eles certamente muita ansiedade. Nós vemos também que eles estavam ansiosos por causa de suas lideranças. Ouviam as notícias de que o apóstolo Paulo estava preso, ouviam as notícias de que ele provavelmente não poderia dar continuidade à sua missão, não poderia dar continuidade ao trabalho tão proveitoso, tão valoroso, né, que beneficiou tanto a eles, e eles ofertavam, e eles oravam pelo apóstolo Paulo, muito provavelmente por causa da sua ansiedade, porque eles estavam ali
nutrindo todo tipo de pensamento negativo acerca do futuro, acerca do estado do apóstolo Paulo, quando foi necessário que ele mandasse assim: olha, não pensem que eu estou triste, pelo contrário, as coisas que me têm acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. Vemos aqui o apóstolo Paulo sendo mais uma vez pastoral e cuidando da ansiedade dos filipenses. Nós temos também a figura de Epafrodito, que esteve doente. Os filipenses ouviram sobre isso e ficaram mais uma vez preocupados, ansiosos. Veja que era uma igreja, assim como nós, assim como a nossa igreja, assim como qualquer outra, que tem muitos motivos para nutrir a ansiedade em seus corações. Mas vamos falar um pouco mais sobre o que seria essa ansiedade. Vamos falar um pouco mais sobre como a Bíblia, né, trata essa questão da ansiedade. E nós vemos que ela é um pecado, obviamente. Ela está aqui trazendo essa palavra, né, essa noção de ansiedade com toda uma carga negativa, que está ao seu redor, a ponto de o mandamento não andar ansioso. Porém, nós vemos que nessa carta, na mesma carta de Filipenses, nós vemos que Paulo usa também essa mesma palavra no original grego de maneira positiva. Lá no versículo 20 do capítulo 2, quando ele está falando de Timóteo, né, recomendando a pessoa de Timóteo para os filipenses, ele diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. A palavra aqui, traduzida como cuide dos vossos interesses, é a mesma que foi traduzida no versículo 6 do capítulo 4 por andar ansioso. Então veja que a questão aqui não é a ansiedade em si, não é essa atitude de espírito que se coloca muito interessado em favor de alguma coisa. Vemos que a ansiedade, traduzida aqui por cuidado, a ansiedade de Timóteo em favor da igreja, ela é louvada pelo apóstolo Paulo. Então não é uma questão aqui da ansiedade por si só, mas é uma ansiedade diante do que estamos ansiosos. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, ele traz esses objetos da ansiedade, né? Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou vestir. Cristo está aqui trazendo, está revelando, né? Está expressando a problemática, né? O pecado que é andar ansioso, ou seja, preocupado demais, inquieto demais, por coisas tão básicas, por necessidades básicas. Comer, o vestir, o beber, o morar, todas essas coisas que vejam, elas são importantes para nós, mas o mandamento de Cristo, ele vai na contramão é tão importante que você deve saber que Deus cuida de você. É tão importante que você deve saber que Deus conhece as suas necessidades. Então, por causa disso, nós não devemos andar ansiosos por causa dessas coisas tão básicas, como comer e o vestir. E aqui Paulo está falando de maneira aparentemente muito abrangente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, não é para estar ansioso com nada. Não é para estar ansioso com nenhuma dessas coisas que estão ao nosso redor, nenhuma preocupação sobre o nosso futuro, nenhuma preocupação sobre as nossas necessidades, as nossas finanças, por exemplo. Mas é claro que nós devemos olhar de maneira contextual. De maneira contextual. Já fizemos aqui alguma lista, né, sobre quais seriam esses motivos que os filipenses poderiam estar ansiosos. E aí Paulo olha para todos esses. Qualquer tipo de ansiedade que os filipenses estavam nutrindo no seu coração. Diz, olha, não andem ansiosos por essas coisas. Não andem ansiosos por nada disso. Então, irmãos, nós vemos que essa é o mandamento negativo, né? A proibição de não andar ansioso. A questão é que nós sabemos disso. Nós sabemos que a ansiedade é algo
não tão saudável para o nosso coração. Pessoas adoecem por causa de ansiedade. Pessoas andam estressadas o tempo todo por causa da ansiedade e sabemos que isso traz consequências muito negativas para a nossa vida. O mundo sabe disso, né? Isso não é uma pregação unicamente exclusiva da igreja. O mundo sabe disso, a psicologia secular chegou a essas conclusões. Nós vemos isso o tempo todo, principalmente numa geração como a nossa. A questão é, irmãos, a atitude diante de uma proibição, a ansiedade, ela deve ser piedosa, ela deve ser submissa a Deus. O teólogo Donald Carson, ele diz, aquele que olha e que diante de uma proibição de não andar ansioso por nada, ele bate no peito e diz, é verdade, eu vou afastar a ansiedade da minha vida, e pensa que vai melhorar daí para frente, ele está se enganando. Na verdade, essa atitude de não andar ansioso, ela não é natural para um pecador. Ela não é natural para alguém que tem um coração que ele luta contra o conhecimento de Deus, luta contra a confiança a Deus. Nós vemos, irmãos, que a proibição ela deve estar totalmente ligada ao mandamento. A proibição de não andar ansioso por coisa nenhuma está totalmente ligada àquilo que vem depois. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E aqui Paulo apresenta a oração como a antítese da ansiedade, a oração como o antídoto da ansiedade, esse remédio poderoso e precioso que vem para curar o nosso coração tão ansioso. Ele não nega a ansiedade, ele não nega que o nosso coração certamente trará ansiedades em nossas vidas, porque nós somos assim, somos limitados, andamos pelo aquilo que vemos, andamos de acordo com as circunstâncias. Mas o Espírito Santo de Deus, inspirando aqui o apóstolo Paulo, apresenta a saída, a alternativa, a oração. A oração como esse antídoto para a ansiedade. E aí nós entramos agora no segundo ponto. No primeiro nós temos uma proibição, mas essa proibição está totalmente ligada a um mandamento, para que as nossas petições, os nossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Sejam conhecidos diante de Deus em oração. É muito interessante, irmãos. É muito interessante e muito precioso que em qualquer discussão sobre ansiedade, qualquer atitude negativa e pecaminosa do nosso coração, nós sempre olhemos para o nosso Deus. Sempre olhemos para o nosso Senhor. É isso que Cristo faz. É isso que Cristo faz lá no Sermão do Monte. Não andeis ansiosos pelo que há vez de comer, há vez de vestir. Mas a conclusão é maravilhosa, porque o Senhor, o nosso Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam disso. Vocês podem olhar para os pássaros, olhem para os lírios, vejam, percebam quanto o Senhor cuida deles, seres tão pequenos e tão insignificantes diante dos seres humanos. Mas vocês poderiam negar que o Deus que cuida dos pássaros e dos lírios também não cuidaria de vocês. Também não cuidaria de vocês em todas as suas necessidades. Olhar para Deus, olhar para o Senhor, conhecer ao Senhor irmãos, é quando nós colocamos o nosso coração em guerra contra a ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que um questionamento, do que colocar a soberania, o cuidado e o amor de Deus em dúvida. Isso que é a ansiedade. E é por isso que o coração pecador é um solo bastante fértil para todo tipo de ansiedade, porque o coração pecador está voltado contra Deus. É necessário que ele seja convertido, é necessário que ele retorne, né, que ele realinhe o seu direcionamento, não mais para si mesmo, não mais para os ídolos, mas agora para Deus, o seu Criador.
quando agora estamos olhando em confiança e submissão para o nosso Criador, nós podemos exercitar, colocar em prática esse antídoto contra a ansiedade, que é a oração. Que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Mas como fazemos isso? Como exercitar? Né? Paulo me ensina a orar nesse sentido. Como orar contra a minha ansiedade? Como orar contra a minha alma ansiosa? E ele explica. Olha, essas petições elas são conhecidas diante de Deus. Pela oração, pela súplica. Essas palavras que são aqui um tipo de sinônimo, né? Petições, orações, súplicas, são palavras que no original grego podem até ser intercambiáveis, podem ser trocadas umas pelas outras sem muita perda de sentido. Mas o que está em evidência aqui é que nós nos colocamos diante de Deus com pedidos, com petições no nosso coração, mas expressamos essas petições em oração. Expressamos essas petições em oração, não guardamos os nossos questionamentos apenas no nosso coração. Não guardamos as nossas inquietudes somente para nós. Nós apresentamos elas diante de Deus. Nós temos essa liberdade como filhos, como amigos de Deus. Temos essa liberdade de apresentar aquilo que está no nosso coração diante do Senhor. Essa é a definição que o catecismo de nossa igreja, né, o catecismo de Westminster, traz exatamente sobre o que é a oração. Ele pergunta o que é a oração. A resposta é fantástica. A oração é a apresentação dos nossos desejos a Deus, em nome de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, e tudo isso com um reconhecimento das misericórdias de Deus, com a confissão dos nossos pecados e com ações de graças. É isso que é a oração. Eu gostaria aqui de focar exatamente no início, é a apresentação dos nossos desejos a Deus, a apresentação daquilo que está no nosso coração, das nossas angústias, dos nossos desprazeres, das nossas tristezas e alegrias também. É derramar o nosso coração, derramar a nossa alma na presença do Senhor. Aqui Paulo, ele está, na verdade, está desafiando a mim e a você a sermos sinceros na presença de Deus. Não guardarmos a nossa ansiedade como se estivéssemos guardando dentro de um armário fechado, que ali dentro só vai apodrecer, mas não, devemos abrir, olhar e nos colocar diante de Deus. Nos colocar diante de Deus em sinceridade, sem máscaras, em honestidade, apresentando diante dele as nossas petições, em oração, ou seja, em comunicação dos nossos desejos, e pela súplica, ou seja, com clamor, com submissão, com pedidos veementes. Não estamos falando com um igual, não estamos falando com um servo, com um inferior, estamos falando com o Senhor, estamos falando com o nosso Pai. Fazemos isso com humilhação, com submissão. É isso que um suplicante faz diante de um rei. Ele não tem nada para oferecer. Na verdade, ele já perdeu tudo. Ele está ali no fundo do poço, mas ele suplica. Louvado seja Deus, porque sabemos que pela graça Deus está a nosso favor. Deus está a nosso favor em Cristo Jesus. Devemos orar, apresentar as nossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui, irmãos, nós temos também um bom vislumbre de como é essa oração que vence a ansiedade. Ela não é uma oração que é ansiosa em si mesma. Ela não é uma oração que está preocupada se vai receber ou não a bênção que tanto pede. É uma oração que parte de um coração agradecido, porque nós já oramos com pedidos veementes, com súplicas, com clamor, mas com ações de graças.
E aqui nós vemos o quanto a fé cristã, o quanto uma comunhão com Deus nos faz reverter a lógica desse mundo. Nós vamos ver aqui no versículo 7 que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, e de fato, porque a oração, ela é um exercício, é uma prática que não faz sentido se não temos fé. A oração, na verdade, é a prática mais, é o exercício mais fundamental da fé. Nós entramos num quarto, fechamos os nossos olhos, dobramos os nossos joelhos ou ficamos de pé, independentemente de como vamos orar, mas cremos que as nossas palavras estão chegando ao Criador de todas as coisas. Isso é fé. Isso é fé, irmãos. Então, nós fazemos isso com ações de graças. Em primeiro lugar, porque temos o direito de ser ouvidos, né? Ganhamos esse direito pela graça de Deus. Ganhamos esse direito pelo acesso que temos hoje em Cristo Jesus. Isso já é motivo suficiente para termos toda a gratidão do mundo em nossos corações. Mas podemos derramar os nossos desejos diante de Deus e agradecemos também, porque confiamos na provisão de Deus. Muitas vezes pedimos e não recebemos. E Tiago nos diz em sua carta, capítulo 4, porque pedimos mal, porque não sabemos pedir. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, diz que nós não sabemos orar como convém. Então, irmãos, é nesse momento que, sabendo que nós podemos ser péssimos oradores, péssimos intercessores, que as nossas orações podem estar contaminadas com os nossos pecados, sabendo que as nossas orações podem estar contaminadas, enviesadas com os nossos interesses mais sujos do nosso coração, nós devemos também nos colocar diante do Senhor com ações de graças. Primeiro, porque temos acesso ao trono da graça, mas também porque cremos que a provisão de Deus, a resposta de Deus à nossa oração, ela vai ser boa, porque a vontade do Senhor é boa. Não a nossa oração, não os motivos que nos levam a nos colocar diante de Deus apresentando tais e tais pedidos, mas porque sabemos que a provisão do Senhor é que é perfeita. E é por isso que nós nos apresentamos diante de Deus já com ações de graças. Nós não esperamos receber a bênção para agradecer. Nós já pedimos agradecendo. E isso revela um coração de fé. Revela um coração agradecido que entende que a sua alegria não está no que vai receber. A sua alegria não está na circunstância que vai mudar. A sua alegria não está no emprego que vai aparecer ou na doença que vai sair. Não. A nossa alegria, como nos diz Paulo aqui no versículo 4, é no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria reside em Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos avançar aqui. Nós já vimos uma proibição, nós vimos um mandamento positivo, nós vimos algumas orientações que nos levam a oferecer todas as nossas ansiedades diante de Deus. Se nós não queremos estar ansiosos por nada, devemos orar por tudo, apresentar tudo isso diante de Deus. Mas agora nós temos uma promessa. Nós temos o resultado glorioso de tudo isso que acontece diante de um coração quebrantado diante do Senhor. De um coração que crê na soberania, na provisão, na bondade e na graça de Deus. Um coração que crê que Ele mesmo não tem a força o suficiente para mudar as coisas ao seu redor. Ele não tem a força o suficiente para trazer satisfação e alegria para ele mesmo, por isso que ele se entrega à ansiedade, mas agora colocado diante de Deus, ele sabe que pode se alegrar, se contentar naquele que lhe dá a paz. Essa é a promessa que Paulo nos coloca aqui no versículo 7. A consequência natural, na verdade sobrenatural, miraculosa, é que a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, nós temos
uma promessa maravilhosa. Nós temos uma promessa que, no meio de todos os motivos que nos levam à ansiedade, nós teremos paz. Mas não é uma paz que o mundo dá, como Cristo falou. É uma paz que vem dele. É a paz de Deus. Essa paz que vem do Deus da paz, como diz o versículo 9, que nós meditaremos nele na semana seguinte. A paz de Deus. É uma paz que o mundo não entende, é uma paz que o mundo não pode fabricar com as suas tecnologias, com o seu entendimento, com as suas filosofias. É uma paz de Deus que excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento. E essa paz, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Percebam, irmãos, que se colocássemos aqui numa história, fizéssemos aqui uma narrativa de uma pessoa cheia de problemas, uma pessoa cheia de ansiedade em seu coração, que se coloca diante de Deus em oração, com uma oração crente de fato, uma oração submissa e grata no seu coração. Se olhássemos essa narrativa, acompanhássemos a história dessa pessoa e chegássemos aqui na aplicação do versículo 7, essa promessa maravilhosa, olhando ao seu redor, provavelmente nada mudou. Provavelmente os problemas continuarão lá. Provavelmente os motivos que a levaram a se colocar diante de Deus com o coração cheio de ansiedade, provavelmente eles permaneceriam lá. A perseguição, a prisão, a falta de emprego, provavelmente essas coisas não mudariam. Podem mudar. E Deus em sua providência pode fazer tudo isso. Mas a promessa que foi colocada aqui no versículo 7, irmãos, e isso é fundamental para o entendimento desse versículo, não é a promessa de algo externo, não é a promessa de uma prosperidade material que viria em resultado daquele que ora com fervor, não é a promessa de uma cura miraculosa que vem necessariamente quando um crente ora. Não, irmãos. A promessa aqui é que a paz guarda a mente e o coração. E a mente e o coração são realidades internas. São realidades que ninguém vê. Eu não consigo, com os meus olhos naturais, olhar e sondar o seu coração. Somente Deus é quem sonda a mente. Somente Deus é quem sonda o coração. E a promessa, irmãos, a promessa aqui, ela vai exatamente no mais profundo do nosso ser. Tudo pode estar desmoronando, mas a promessa aqui é que essa paz, que vem diretamente das mãos do Senhor, ela guarda, ela protege, ela guarnece, né? Aqui a gente pode imaginar uma cidade, uma muralha, uma muralha forte ao redor de uma cidade. Ela guarda, ela protege a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Se queremos, irmãos, fugir da ansiedade, que a nossa luta não seja pedir para Deus para mudar as coisas ao nosso redor. Ele pode fazer isso. Mas, acima de tudo, que a nossa oração seja: Senhor, me faz um crente que tenha o meu coração, a minha mente, guardada pela Tua paz. Porque é assim, é nesse momento que eu posso olhar para todas essas coisas, para a perseguição, para a prisão, para a crise, para a fome, para a nudez, para tudo isso. Mas eu olho agora com o coração agradecido, porque eu sei quem me guarda. Eu sei quem está comigo. Eu sei que o meu coração está guardado e não está guardado de maneira vacilante, de maneira insegura, a ponto de que se as circunstâncias voltarem a ser problemáticas, o meu coração novamente vai estar ferido e ansioso e cheio de problemas. Não, irmãos. A nossa paz, a paz que nós temos na nossa alma, na nossa vida, não é porque tudo está bem, não é porque está tudo ok, de acordo com a nossa vontade. A nossa paz é uma paz que excede o entendimento. Ela existe no nosso coração. Ela nos guarda por causa de Cristo. E aqui, irmãos, antes de terminar essa mensagem
falando apenas de sentimentos e de forma tão a ponto de parecer um pouco motivacional, eu gostaria de que você prestasse atenção no final do versículo 7. Essa paz, ela guarda a nossa mente e o nosso coração em uma pessoa, em Cristo Jesus. Devemos entender que não estamos falando aqui de um discurso de autoajuda, não estamos falando aqui de um tipo de psicologia ou de abordagem que pode ser aplicada aqui e nós podemos... um tipo de receita contra a ansiedade, hora que passa. Não é isso, irmãos. Não é isso. Embora sim, com certeza a oração é colocada aqui pelo apóstolo Paulo como essa grande antítese à ansiedade. Se queremos de fato nos livrar da ansiedade do nosso coração, devemos nos colocar em oração diante do nosso Deus. Nós devemos entender aqui que não é uma questão aqui de receita, de fórmula mágica. O nosso coração está guardado em Cristo Jesus. E aqui nós podemos pensar em todo o contexto da carta de Paulo aos Filipenses. Pensar na ansiedade desse homem por estar preso, pensar na ansiedade dos filipenses por estarem sendo perseguidos, pensar na ansiedade aqui de Epafrodito por estar doente e querer voltar logo para casa, pensar na ansiedade daquela igreja tão amorosa assim, mas que estava a ponto de repente de se fragmentar por causa de intrigas internas. Nós podemos pensar nas nossas ansiedades, pensar naquilo que tem roubado o nosso sono. Podemos pensar em tudo isso. Mas lembrar, irmãos, lembrar que um dia, na cruz do Calvário, um homem que também era Deus, ele não se apegou à sua glória, ele não se apegou ao seu conforto, ele não se apegou à situação mais elevada de toda a existência, que é a glória de Deus. Ele não se apegou a nada disso, mas ele se humilhou, se esvaziou. Ele se fez servo, se fez semelhante a homem, se fez obediente e obediente até a morte de cruz. É na cruz, irmãos. É na cruz e na ressurreição de Cristo que nós temos o nosso coração guardado. Eu posso dizer, olha, eu posso sofrer tudo, eu posso perder tudo, mas eu tenho Cristo. Eu posso sofrer todas as coisas, mas eu sei que o meu Senhor perdeu muito mais por mim. Eu sei que o meu pecado, veja, a minha ansiedade custou a vida do meu Senhor, do meu Mestre. Eu sei que o meu sofrimento, tudo aquilo que eu posso sofrer aqui nessa terra, nessa vida, por causa de Cristo, tudo aquilo que eu posso sofrer, toda a perseguição, isso apenas é participar do sofrimento dele. Isso é apenas ter comunhão com Cristo nos seus sofrimentos, como Paulo fala, olha, vocês estão tendo a graça de não somente crer em Jesus, mas sofrer por ele. Saber que tudo aquilo que dói em nós, na nossa vida, irmãos, tudo aquilo que dói, tudo aquilo que nos faz padecer, tudo aquilo que nos faz chorar, nós podemos entender que em Cristo nós podemos suportar, porque nos alegramos nele, porque na cruz de Cristo ele sofreu infinitamente mais. Mas mesmo esse sofrimento, mesmo a dor da morte, não foi capaz de aprisionar o meu Senhor, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E essa promessa, irmãos, essa promessa também está sobre mim e sobre você, e sobre todo aquele que está em Cristo Jesus. A nossa mente e o nosso coração estão guardados. A paz de Deus, a paz com Deus, que hoje nos vê como filhos, nós que éramos inimigos. Mas essa paz agora
por causa de Cristo Jesus, ela nos guarda. Ela guarda a nossa mente e o nosso coração. E nós sabemos que vivemos aqui apenas uma caminhada, uma maratona árdua, pesada, cansativa, cheia de quedas, cheia de sofrimentos. Mas nós sabemos que a nossa pátria está nos céus. Sabemos que a nossa pátria está nos céus e é de lá que nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá e nos fará iguais a Ele. Teremos o mesmo corpo, igual ao corpo de sua glória. Até lá, irmãos. Até lá, a ansiedade vai surgir. Vai ter dia bom, mas também vai ter dia ruim. Até lá, o sofrimento vai vir. Os nossos dias não serão todos como nós gostaríamos que eles fossem. Nós sofreremos, mas temos acesso ao trono da graça. Podemos levar as nossas orações ao Senhor. Podemos levar os nossos pedidos, as nossas inquietações. Podemos levar tudo isso e sabemos que Ele tem cuidado de nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, que a paz de Deus, de fato, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém.